Olá, docentes! Eu sou o Marcelo Betcher e eu vou te apresentar hoje 4 passos de como você se organizar financeiramente. Mas antes de eu entrar propriamente no conteúdo, eu gostaria de te pedir 2 coisas. A primeira, se inscreve no nosso canal e a segunda, compartilhe esse conhecimento com todas as pessoas que você acha que estão endividadas ou que o precisam ouvir sobre ele. Muito bem, então vejam só. Quais são os 4 passos que o docente moderno precisa ter para melhorar e se organizar financeiramente? Pois bem, então vamos lá. O primeiro passo é você responder uma pergunta que talvez seja a mais significativa de todo esse processo. E essa pergunta é a seguinte: você sabe o quanto você ganha e o quanto você gasta ao longo do ano? Se a resposta for não, provavelmente você pode estar tendo sérios problemas para poder se organizar financeiramente e você talvez esteja vivendo aí uma dificuldade. E por que eu faço essa pergunta? Porque ela é fundamental para todo e qualquer passo que a gente for dar na vida, e não só financeiramente. Então, por exemplo, eu consigo te responder com muita clareza as 2 perguntas. E que tipo de conforto e que tipo de possibilidade isso me traz? Então vamos lá. A primeira: toda vez que eu preciso pensar num investimento a curto, a médio e a longo prazo, eu tendo essa visão global da minha vida financeira, eu consigo tomar essa decisão e dar esse passo com total segurança. Então, se você está desorganizado financeiramente, docente, e se você quer se organizar, mas não sabe como, o primeiro ponto que você precisa resolver e o primeiro passo que você precisa dar é conhecer efetivamente a sua realidade financeira. E para isso, a gente entra aqui no segundo passo, que é muito significativo para você ter essa visão global, que é você colocar no papel a sua situação financeira. E como que é colocar no papel? A metodologia, o jeito, eu deixo por sua conta, mas eu posso dar alguns exemplos aqui. O primeiro, você pode sim anotar num caderno, e aí você passa a controlar isso. Você pode, por exemplo, fazer isso num documento do Word, e o melhor e o que eu sempre indico, você pode e deve desenvolver uma planilha no Excel. Nessa planilha você consegue ter uma visão global do ano e, se você aplicar algumas fórmulas, você consegue ter o cálculo basicamente em qualquer operação que você realizar. Então, assim, ter essa visão global, ela é fundamental. E aí você deve estar se perguntando, mas como que você faz isso, Marcelo? E a resposta é muito simples. Eu faço uma divisão muito objetiva daquilo que eu tenho como custo de vida, o quanto eu tenho de receita, e a partir disso eu penso na perspectiva do quanto eu posso investir. Então, vejam só, vamos pensar na perspectiva das despesas. Então, olha só, como que você pode organizar as suas contas e ter uma visão global? Então, eu costumo dividir em 3 partes. A primeira delas, aquelas contas que são fundamentais e essenciais para a nossa sobrevivência. Então, assim, ninguém pode viver sem moradia, sem alimentação, sem energia elétrica, sem água, sem internet, sem combustível, se tem o carro, ou uma despesa de transporte. Então você precisa pensar nestas que são as despesas fundamentais para qualquer pessoa. A segunda, o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito hoje ele é uma ferramenta importante e nós vamos discutir um pouco melhor mais adiante. Mas ter uma visão global sobre o gasto do seu cartão de crédito também é fundamental para você não se endividar. E o terceiro, se você tiver de fato alguma dívida ou alguma despesa sazonal, eu costumo enquadrar numa terceira, digamos assim, planilha que eu deixo anexada a essa principal. Nessa terceira, basicamente, eu coloco o quê? Por exemplo, despesa do automóvel, que ela é sazonal, basicamente são 4 vezes no ano. Despesas, por exemplo, uma eventual dívida, algum carnê, alguma coisa que eu tenha, eu coloco ela separada também. Se eu tenho, por exemplo, uma despesa médica ou de dentista, enfim, despesas sazonais você coloca nessa terceira parte da planilha. De modo que quando você olhar ela anualmente, você vai conseguir ter uma visão clara do que você vai gastar mês a mês. E aí quando você faz a soma, você consegue ter clareza qual é a sua despesa média com alimentação, a sua despesa média com energia elétrica, a sua despesa média com internet, a sua despesa média com cartão de crédito. E aí se você perceber que está gastando mais do que você ganha, aí você começa a ter clareza de onde você vai ter que se ajustar. Então,
A primeira coisa que todo mundo que é organizado financeiramente faz é ter clareza do quanto gasta. Aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, a gente pensa na perspectiva da receita. Então vejam só, os docentes de forma em geral acabam acumulando receitas por meio das escolas que eles trabalham. Então é muito comum, dentro da nossa classe profissional, a gente acumular às vezes 2, 3, até 4 escolas que a gente trabalha semanalmente. E aí você tem um período a qual você recebe o seu salário em cada uma delas. Então, o que você precisa fazer? Ter mês a mês aquilo que você recebe líquido. Porque assim, dinheiro bruto não serve para absolutamente nada, exceto para você usar na declaração de imposto de renda. O que conta para valer na vida real é o salário líquido. Então você precisa ter muita clareza de quanto você ganha em cada uma das fontes que você tem mensalmente. E aí, por exemplo, nos meses que você tiver férias, eventualmente se você tiver algum bônus, quando você tiver 13º, tudo isso tem que estar bem colocado lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você trabalhe numa escola pública e numa particular, para exemplificar. Então, você vai colocar lá o teu salário mês a mês da pública, depois você coloca embaixo, privada, mês a mês o quanto você ganha, e aí na terceira coluna você coloca, por exemplo, o 13º, se ele é adiantado, se ele é pago em uma parcela, você vai colocar lá o período que você recebe. Se você tem PLR ou algum bônus, você também destaca, e aquilo que você recebe durante as férias. Deste modo, você vai ter clareza do quanto você tem de ganho líquido anualmente. E por fim, na última, digamos assim, parte desta planilha, você vai lá colocar o investimento e, a princípio, eu vou colocar dessa maneira o quanto sobra para você guardar ou, eventualmente, se você tiver desorganizado financeiramente, o quanto você fechou no vermelho e você vai ter que suplementar. E aí esse é um problema. Como resolver essa questão? Que é um ponto que nós vamos discutir mais adiante também. Então, só para a gente recapitulando, o primeiro ponto, ter uma visão global sobre o quanto ganha e o quanto você gasta. E o segundo ponto, precisa ter isso mapeado, preferencialmente numa planilha de Excel, com as fórmulas de soma e adição, para você ir vendo no dia a dia o que acontece. Agora, docente, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você. E talvez ela é mais importante do que eu disse até aqui. Eu estou te passando uma informação muito importante para você se organizar. Então, digamos que você termina esse vídeo, você vai lá, faz um levantamento, você descobre o quanto você ganha e o quanto você gasta. Digamos que você vai lá e mapeie tudo isso numa planilha. Só que assim, se você fizer isso, esquecer a planilha e nunca mais olhar para ela, não vai servir para absolutamente nada. Então, é fundamental que o quê? Que você estabeleça essa planilha, adquira esse conhecimento de você mesmo, o quanto você gasta e o quanto você ganha, e a partir daí você passa a gerenciar isso semanalmente. Então, por exemplo, chegou lá no período em que você recebe, você vai pagar as suas contas. E aí pagou a conta, escolhe uma cor e você vai ticando aquilo que você pagou, porque aí você tem clareza do que já foi e do que ainda precisa ser pago. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você resolver adquirir algo, por exemplo, eu preciso comprar algo, eu não tenho dinheiro, eu vou comprar financiado, por exemplo, ou eu vou fazer uma despesa parcelada no cartão de crédito, eu vou fazer um carnê, enfim. Então você precisa ter clareza de quando você vai começar, qual o impacto que aquilo vai gerar na sua vida financeira, para você poder avaliar se você deve ou não adquirir aquele bem ou serviço naquele momento. É para isso que serve a planilha, para você ter um mapeamento e uma visão muito clara e objetiva da sua vida financeira. Então, o que é mais importante de tudo isso? É você adquirir esse conhecimento e aplicá-lo e vivenciá-lo constantemente. Caso contrário, ele vai ser como vários conhecimentos que você obteve ao longo da vida e não colocou em prática. Nós temos essa cultura e a Docente Expert, ela também pensa em romper com isso. Então, esse é um ponto significativo. O terceiro passo, agora que é muito importante para a gente continuar se organizando, é a gente fazer valer o direito que a gente tem daquilo que a gente chama de dinheiro oculto. Aí você deve estar pensando, mas dinheiro oculto, o que é isso? É dinheiro de uma seita? Não. Dinheiro oculto é aquele dinheiro que a gente recebe, não se dá conta e na maior parte das vezes a gente desperdiça ele. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Betcher? Pois bem, eu vou explicar para vocês. Primeiro, dinheiro oculto. Hoje você tem o costume de usar o cartão de crédito e provavelmente você é remunerado todo mês com milhas, que muitas vezes você nunca olhou para ela,
e achou que ela é descartável, porque dá muito trabalho, não vale a pena. Pois bem, enquanto você fizer isso, você está abrindo mão de um dinheiro que efetivamente podia ser seu. E aí provavelmente você está beneficiando aí a própria operadora, que vai deixar de te dar essa recompensa, digamos assim, pelo uso do cartão. Então, o primeiro dinheiro oculto que você deve utilizar e bem. E aí isso tem a ver com o uso do cartão de crédito que eu citei lá no começo do vídeo. Então assim, vai utilizar o cartão de crédito? Como a gente costuma dizer aqui na Docente, tem a tática para ele também. O que isso quer dizer? Procure concentrar tudo num cartão e ter um cartão que te pague milhas. Por quê? Você pode trocar por viagens, você pode trocar por eletrodomésticos, caso você não tenha o costume de viajar. Você pode fazer uma série de coisas. Ou se você preferir, você pode vender ainda na internet. Porque tem uma série de sites hoje que compram milhas. Pode não ser muito dinheiro, mas é um dinheiro que você está abrindo mão, caso você não utilize. Então, milhas é o primeiro exemplo de dinheiro oculto. Segundo exemplo, hoje muitos cartões de crédito e algumas operadoras financeiras, se você fizer algum convênio com ela te remunera por meio de cashback. Já ouviu falar disso? Então imagina só que você faz uma compra hoje de um computador, por exemplo, e você muitas vezes está abrindo mão de receber lá 1 ou 2% daquilo que você gastou. Isso literalmente é dinheiro que cai na sua conta. Então, pensa muito bem sobre isso. Se você fez lá hoje, por exemplo, uma compra de R$3.000, por exemplo, e você tem um retorno, vou dar um exemplo bem singelo agora, mas que quase sempre é maior. De 1% é R$30 que vai cair na sua conta. Tem empresas que remuneram com até 10%. Então, esse é um outro ponto que você precisa ficar atento. Tá usando o cartão de crédito? Então, assim, você pode escolher a modalidade que você quer para ter algum tipo de remuneração. Você pode escolher milhas ou você pode escolher cashback. E, às vezes, você pode ser remunerado até duplamente. Hoje é muito comum, por exemplo, quase toda companhia aérea hoje, ela tem um programa de milhas que você pode se associar. E quando você se associa a ela, se você compra pelo shopping dela, dependendo da loja onde você compra, você é remunerado pela casa de milhas e pela instituição pela qual você está comprando. Então, se você não está se aproveitando disso, eu falo para você com muita clareza, você está deixando dinheiro na mesa. Um dinheiro que poderia ser precioso e muito importante para você. E o terceiro exemplo de dinheiro oculto. Hoje é muito comum nessas grandes holdings que a gente tem, sobretudo redes de supermercado, que você vai lá, compra um cartão com eles, por exemplo, um cartão de crédito, ou você se cadastra em algum programa e ele te remunera em voucher para você fazer compra em alguma empresa do grupo. Muitas pessoas não dão atenção a isso e deixam passar. E muitas vezes você consegue mobiliar parte da sua casa com isso, porque geralmente os programas eles são bastante interessantes. Eu não vou citar o nome aqui de nenhuma delas, porque a gente não está aqui para fazer propaganda. Mas, se você dá uma googada aí agora, você vai encontrar com muita tranquilidade o que eu estou falando. Então, assim, fez uma compra, percebeu que teve algum retorno, seja por milhas, seja por cashback, ou seja por algum tipo de voucher, a minha recomendação, utilize. Utilize porque é um dinheiro que você está deixando literalmente para alguém usar no seu lugar. Então, essa é uma dica muito importante para quem quer se organizar financeiramente. Não perder oportunidades. E aí eu queria dizer aqui o quarto passo, que ele tem a ver muito com a consequência que você, docente, vive quando você não se dá conta desses 3 passos anteriores que eu acabei de citar. E essa consequência é a seguinte: nós na docência estamos acostumados a ser remunerado por hora-aula. Então a gente pega uma quantidade de hora-aula numa escola, pega uma quantidade de hora-aula em outra escola e a gente compõe uma jornada. E aí toda vez que a gente começa a ficar no vermelho, a gente vai lá e aumenta um pouquinho dessas horas-aulas. Seja nessas 2 instituições que a gente está, ou pegando uma terceira. E assim, e qual que hoje é uma das grandes mazelas da carreira docente? É a gente ter que ser obrigado a trabalhar 65, 70 horas em sala de aula, ter que ter um tempo gasto em casa para poder preparar, corrigir e dar os feedbacks para os nossos docentes, de modo que a gente acaba não tendo tempo. Para a vida em geral, a gente não tem tempo de fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes, quando a gente cai nesse buraco negro, a gente não sabe nem o que a gente gosta, nem o que nos dá prazer de fato, então a gente fica preso naquele roteiro. Segundo, você muitas vezes não consegue dar a atenção que você gostaria para sua família, você não vê os seus filhos crescerem, você não consegue ter tempo para dedicar algum prazer à família porque você sempre está imerso
nesse looping de ações e aulas. E o ponto é o seguinte, e isso é muito comum na carreira docente, quando você se aperta, você pega mais aulas. Então, um dos pontos até para você ganhar tempo, e esse é o quarto passo, é você pensar o quê? Numa estratégia de como resolver esse drama, que é um drama para a maior parte dos docentes brasileiros. É muito comum quando a gente conversa com os docentes a falta de tempo que ele possui. Pois bem, tempo é o bem mais precioso que a gente possui. A gente consegue recuperar tudo, menos tempo. Então, se você está numa situação onde você está vendo o seu tempo ficar cada vez mais escasso e perdido por conta de trabalho ou por conta de uma má administração financeira, esses 3 passos eles podem ser muito significativos para te ajudar. Por quê? Porque a partir do momento que você seguir os passos, então recapitulando, se você tem uma visão global do quanto você gasta e quanto você ganha, e aí você tem as suas contas saudáveis. Se você tem uma visão global sobre isso porque está tudo anotadinho e você controla rigorosamente. Terceiro, você faz uso dos benefícios que estão à sua disposição e que as pessoas normalmente não olham. A tendência natural é que se você estiver endividado, rapidamente você se organiza. Se você não estiver endividado, você de repente começa a se ver investindo algum recurso, e esse recurso a gente vai discutir mais adiante. Você pode até colocar ele para trabalhar para você, para que em algum momento você consiga, por exemplo, diminuir a sua carga de aulas e fazer uso de uma renda passiva. Renda passiva, esse é um termo que a gente também vai discutir nos nossos próximos vídeos. Então, para nós finalizarmos aqui, eu trago essa reflexão para vocês e um desafio também. Tenham clareza do quanto você ganha e quanto você gasta, organize isso numa planilha, faça uso de tudo aquilo que você tem direito, porque a consequência disso vai ser você, no médio e longo prazo, você conseguir ter mais tempo para você, mais tempo para sua qualidade de trabalho, mais tempo para sua família. E aí, gostou do vídeo? Concorda com a gente? Se sim, comenta aqui embaixo e deixa qual foi a sua impressão. Tá certo? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!